olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade e leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que é tua fidelidade e leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Não há nada que nós possamos esconder de Deus, e não há como estarmos debaixo de suas asas e os seus olhos nos cuidando e haver falta de paz. Não há como. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um.
queria convidar a igreja para se sentar por um instante. Nós já vamos levantar novamente. Assim como eu fiz domingo passado, eu queria convidar aqueles que estão nos visitando a ficarem de pé. Como eu falei domingo passado também, a gente conhece todos que são visitantes, porque todo mundo aqui se conhece. Então eu preciso de uma dose de coragem de vocês. E fiquem de pé, por favor. Aqueles que estão vindo pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, fica de pé, por favor. Todo mundo que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, que se considera um visitante, tenha coragem. Eu não vou pedir para falar nada, eu não vou pedir para vir aqui na frente. Fica de pé, por favor. Lá em cima tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, fora aqueles que não tiveram coragem. Eu queria dizer para vocês que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês são muito bem-vindos aqui nessa noite. E dizer que essa igreja ama visitantes. Então, por consequência, essa igreja, nessa noite, ama vocês. E eu vou voltar a tocar a música. E ao natural, a igreja vai se levantar e vai se dirigir até vocês e vai dar um aperto de mão, vai olhar nos olhos e vai desejar um Deus te abençoe. Eu não tenho nada combinado com ninguém aqui, mas vocês vão ver que a igreja vai fazer isso. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Vamos ficar em pé. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Queria convidar toda a igreja a ficar de pé novamente e se cumprimentar. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Nós todos queremos ser um com você. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante
toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Obrigado, Senhor. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Totalmente. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui daqui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me. Você está falando com Deus. Ouça o som da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. A igreja pode sentar-se, por favor. Nós queremos dar boas-vindas a vocês que nos visitam nesta noite. Eu quero dizer um segredo para vocês, pelo menos aqueles que estão vindo a primeira vez aqui, que talvez vocês não saibam, mas ninguém que está aqui é perfeito. Ninguém é mais bacaninha do que o outro. Todo mundo é igualzinho. Quer ver só uma prova? Quem é que não pecou hoje, levanta a mão. Aí, né? Mas nós estamos aqui buscando a graça de Deus, e nós estamos cultuando ao nosso Deus. Você está hoje aqui, né? E o nosso objetivo é cultuar, prestar um culto a Deus. E você sabe que Deus que nós estamos prestando culto nessa noite? Deixa eu ler um texto para você da palavra dele. O soberano
O Senhor vem com poder, com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes em balança, e as colinas em seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu o Espírito como conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem ensinou o conhecimento a Deus? Ou quem apontou para Deus o conhecimento da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra num balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam como um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais todos bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor, menos do que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com que imagem que o artesão funde, ou ourives cobre de ouro, para qual moeda corrente de prata? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos. Os habitantes da terra, para eles, são como gafanhoto. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar que o Senhor, o nosso Deus, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Esse Deus fortalece o cansado e dá vigor ao que não tem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o Deus que nós estamos cultuando nessa noite. Estamos prestando o nosso culto e nós queremos convidar você com toda reverência, com toda humildade, se colocar diante desse Deus, que Ele é maravilhoso, muito grande, mas Ele habita em nós e habita entre nós através do seu Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos aqui buscando essa restauração, estamos buscando esse renovo, estamos buscando cada vez mais que Deus possa conosco reavivar a sua presença em nós, para que nós busquemos e encontremos o propósito pelo qual nós fomos criados e o propósito pelo qual você está aqui nesta noite cultuando a esse Deus maravilhoso. Assim seja? Amém, amém. Então, visitantes, sintam assim. Muito bem, eu preciso fazer 2 avisos. Nessa quarta-feira, nós vamos ter uma vigília de oração, que vai começar às 19h30 e vai até meia-noite. Nós queremos orar por vidas, queremos orar pela nossa igreja, queremos orar pelas pessoas que vão entregar a sua vida a Cristo, pelas pessoas pela qual o Espírito Santo vai trazer nesse tempo, para ouvir a palavra de Deus, a palavra ao cansado, ao oprimido, ao abatido. Nós queremos orar, e você que faz parte dessa igreja, você tem que sentir essa responsabilidade, que esse ministério, o ministério da oração, é da igreja. Eu vou pedir a alguém que cuide da gurizada lá em cima, por favor. Posso continuar? Tá certo. Então, nós queremos convidar você para estar aqui na quarta-feira orando conosco. Vai ser um momento muito bom, vai ser um momento muito gostoso. Pedir pela sua vida, pela vida da sua família, pela cidade de Santa Maria, pela igreja, por aquelas pessoas que nós queremos amar, queremos conhecer, que elas possam entregar a vida a Cristo. Então, na quarta-feira, 19h30. E no sábado,
nós vamos ter o encontro de casais, né? Maiores informações, está aí o Rodrigo. Rodrigo, fica de pé, Rodrigo. Está lá, olha, dá uma olhada para o Rodrigo, só procurar ele na saída do culto. Você sai primeiro, Rodrigo, fica ali na porta, por favor, tá? Para as pessoas te procurarem, para você dar informação. Então, no próximo sábado, às 20 horas, nós vamos ter um encontro de casais aqui. E assim que terminar este culto, você pode ficar um pouquinho mais, vamos ter uma cantina ali ao lado, para a gente conversar um pouquinho mais, se conhecer um pouquinho mais, né? E que nós possamos firmar uma boa amizade entre nós, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. São esses avisos que eu queria deixar para vocês, e nós agora queremos orar, né? Como nós lemos sobre esse nosso Deus grandioso, é o Deus que ouve, o Deus que atende, e o Deus que responde às nossas orações. Eu sei que, talvez, 85% desse nosso auditório teria motivos para ficar de pé e dizer assim: Deus ouviu a minha oração, Deus me respondeu, mais de uma vez, pelo menos isso. Então nós cremos nesse Deus, nós entendemos o quanto Ele é poderoso e quanto Ele nos ama, e Deus nessa noite não nos trouxe aqui por acaso, mas Ele nos trouxe com um objetivo. Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer ministrar em nossos corações. E nós queremos ter um momento de oração, né, para colocar diante dEle aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós esperamos que aconteça, desde que seja da vontade dEle, não da nossa vontade, porque Deus faz através da sua forma, e a sua forma é uma forma de sabedoria e, acima de tudo, uma forma de muito amor. Entenda que Deus te ama. Você é importante para Deus. Se alguém que está aqui nessa noite chama Paulo, podem ter 4 Paulos, mas cada um é especial para Deus. Cada um é diferente para Deus. Entenda que Deus te ama. Deus deu a vida de seu Filho amado por você. Deus está pronto para te ouvir nesse ato de fé, né? Uma vez Jesus Cristo entrou numa vila, e lá diz assim, que Jesus não pôde fazer nenhum milagre Ele pôde fazer naquela vila, por causa da incredulidade das pessoas. Mas Ele saiu dali e foi fazendo milagres, né? E continua fazendo até hoje. E nós queremos dar oportunidade, se alguém, né? Nós queremos que cada vez possamos viver mais em família, né? E, por exemplo, o filho não pede permissão ao pai nem à mãe para abrir a geladeira, não é isso? Ele vai lá e abre. Então, nós queremos ter uma comunidade assim. E nós gostaríamos de dar oportunidade para quem quiser se levantar e dizer nesta noite: eu preciso que Deus faça assim, eu preciso que Deus haja assim, eu quero entregar o meu problema diante de Deus, para que Ele possa ministrar sobre a minha vida. Você pode ficar de pé e falar, e as pessoas que estiverem próximas a você, por favor, ore por essa pessoa, certo? Vamos dar oportunidade para a gente orar e clamar. Se você quiser agradecer, também nós estamos aqui só para pedir, mas para agradecer o que Deus tem feito, se levante, eu quero agradecer isso. E isto é a sua oração, é o seu momento de louvor para esse Deus tão grande que nós acabamos de ler agora na sua palavra. Então, tem oportunidade com vocês, pode se levantar e falar. Júlio. E bom, amém. Essa é a obra dele, certo? Amém. Graças a Deus. Marco.
Nós cremos nisso. Cremos no poder de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome. A gente sabe como é que é uma aflição, né? De um pai, né? Numa situação dessa, né? Louvado seja Deus. Mais alguém? Damaris. Amém, amém. Louvado seja Deus também. Será que diante dessas provas, dessas manifestações de gratidão a Deus, né? De gratidão a Deus, né? Se anime para pedir, porque Ele não tem, né, limites para atender. Gilca, você queria falar? Amém, amém. Tudo bem. Mais alguém? Oi, Jussara, boa noite. Que bom te ver aí, Jussara. Sim. Amém, amém. Ok. Vamos orar pela dona... Amém. Vamos orar pela dona Ana, né? Ok. Mais alguém? Muito bem. Então nós vamos orar. Eu sei que muita gente gostaria de levantar e fazer um pedido, colocar diante de Deus. Eu sei que algumas pessoas ficam envergonhadas, né? E tal, a gente entende isso. Mas isso em nada diminui o poder de Deus sobre a tua vida. Creia, entregue a Ele. Entregue como se você não tivesse mais ninguém para entregar, só Ele, só Ele. E você vai ver a atuação de Deus na tua vida. Vamos orar então? Você pode curvar as suas frontes nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós lemos, Senhor Deus, na tua palavra, o Deus grande que tu és, o Todo-Poderoso. Não existe ninguém que possa se igualar a ti, Senhor Deus, em poder, em amor, em sabedoria, Senhor, em todos esses atributos. Senhor Deus, nós humildemente nos rendemos a ti, Senhor, e queremos te pedir, ó Deus, que tu sejas o Senhor de nossa vida, porque só tu podes nos levar aos lugares, aos caminhos mais seguros. Obrigado, Senhor Deus, por tantos motivos que nós ouvimos nesta noite sobre a declaração da tua manifestação e do teu poder. Nós não temos dúvida nenhuma, Senhor Deus, que
O que foi relatado aqui não é coincidência, não é obra do acaso, não é porque tinha que acontecer. Não, Senhor. Nós entendemos que a igreja orou, a igreja pediu, Senhor Deus. A igreja clamou a Ti. E Tu ouviste a nossa oração, Senhor Deus. Muito obrigado. Pai, que o Teu nome seja glorificado. Se alguém está aqui entre nós nessa noite, que sua fé está um pouco pequena, que esses testemunhos, Senhor Deus, sirvam para que a nossa fé seja alicerçada única e exclusivamente em Ti, Senhor Deus. Esses pedidos também que foram feitos, Senhor Deus, e aqueles que estão calados em nosso coração, mas Tu sabes, Senhor nosso Deus, atende-os conforme a Tua boa vontade, conforme o Teu amor, conforme o Teu propósito, para que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor Deus. Pai querido, como cantamos, a Tua graça nos basta, mas a Tua graça é tão grande que nós não podemos compreender, porque ela vem cheia de todo o Teu amor sobre nós, Senhor Deus. Pai querido, que a nossa vida possa ser uma vida diferente, possa ser uma vida renovada a cada dia, Senhor Deus, pela fé que nós depositamos em Ti. Nós queremos andar sobre esta terra, fazer nossos negócios, conversar com as pessoas, Senhor Deus, tratar com pessoas, enfrentar dificuldades, mas com a nossa fé, com o nosso coração colocado diante da Tua presença. Abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite. Abençoe, Senhor Deus. Incline o Teu rosto sobre elas, Senhor Deus. Abençoa-as, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Nós queremos ainda dar a oportunidade nesse momento para os irmãos que vão dedicar seus dízimos e suas ofertas. Façam-no com amor no seu coração, para que a obra de Deus possa continuar, não em Santa Maria, mas em tantos outros lugares como nós temos feito. Quero orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus, obrigado por esses momentos, obrigado, Senhor Deus, por essas pessoas que têm confiado, Senhor Deus, que a obra através dessa igreja é uma obra séria, uma obra dedicada exclusivamente, Senhor Deus, à propagação do Teu nome. E quero te pedir, ó Deus, que Tu possas abençoar cada uma dessas pessoas. O Teu celeiro é tão amplo, Senhor Deus, o Teu celeiro é tão abundante. E a Tua promessa que Tu vais, Senhor Deus, derramar sobre cada um de nós estas Tuas bênçãos. Derrama, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas que têm crido, Senhor Deus, que têm contribuído e que têm ofertado. Em nome de Jesus. Amém. Muito suavemente, as crianças podem se dirigir para o culto, lá embaixo. Graças a Deus pelo belo número de crianças que nós temos. Os juniores também podem agora descer, também. Que Deus possa abençoar as professoras, as tias, na transmissão do ensino da palavra a essas crianças.
coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. O teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me lanço ante ao teu trono, é assim que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. O teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me lanço ante ao teu trono, é assim que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração, meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração, meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Essa noite eu quero compartilhar uma mensagem com a igreja. Nós estivemos no mês de maio participando de um congresso para líderes, e nesse congresso nós ouvimos uma mensagem que impactou a nossa vida. Estávamos lá, os pastores da igreja, a equipe ministerial, e nós ouvimos lá uma mensagem que realmente nos impactou. Conversamos aqui e nós estamos falando sobre renovo espiritual, e então entramos num acordo que seria interessante transmitir aquela mensagem para a igreja. Então hoje a mensagem que você vai ouvir, eu vou aqui compartilhar aquilo que eu pude extrair dessa mensagem, né? A mensagem então não é minha, vamos dizer assim. A mensagem foi pregada pelo pastor Ariovaldo Ramos, e o meu esforço nessa noite é tentar trazer aquela mensagem para a nossa realidade, tentar trazer aquela mensagem para que ela entre, para que ela se encaixe naquilo que nós estamos vivendo. E nós percebemos que uma das necessidades de renovo, já que estamos buscando esse renovo, é renovar, ou para alguns, despertar o amor pela família de Deus, que é a igreja. Então, eu sei que quando nós transmitimos uma mensagem que recebemos de outra pessoa, essa mensagem acaba sendo diluída. Então, eu vou tentar aqui ao máximo ser fiel àquilo que nós ouvimos e entendemos como revelação de Deus. E se você quiser depois nós podemos emprestar para você o CD com a mensagem completa. Mas eu gostaria então de nesse esforço de traduzir para você
aquilo que o Espírito falou conosco naquele congresso e tanto impactou as nossas vidas. Para renovar então, para renovar ou despertar o amor de Deus, o amor nosso por Deus e pela sua família, que é a igreja, nós precisamos entender algumas coisas, né? Então eu queria começar aqui pensando basicamente no que é a igreja, no que é a nossa igreja. E eu tenho visto a nossa igreja, tenho avaliado a igreja como um lugar amoroso. É um lugar onde as pessoas se sentem à vontade. Muitas pessoas, muitas mesmo, chegam à nossa igreja, vêm de outras cidades, chegam aqui e depois nos dão um testemunho de que foram bem recebidos, foram bem acolhidos, se sentem em casa ou se sentem em família aqui. E na verdade, esse é o nosso desejo, é isso que nós queremos para você. Antes o Daniel pediu para que aquelas pessoas que nos visitam pela primeira, segunda, terceira vez ficassem em pé, e a nossa mensagem para você é que aqui nós queremos que você se sinta em casa, que aqui você se sinta em família. Então até nós queremos que você deixe esse status de visitante, né? Visitante talvez seja aquele que vem 1, 2, 3 vezes e volta, sabe-se lá quanto tempo depois, visita de novo e vai embora. Nós queremos que você faça parte da nossa família, que você se sinta à vontade aqui. Mas Jesus mesmo, na sua palavra, ele fala que aquele que deixa pai e mãe, claro que num contexto diferente, aquele que deixa pai e mãe, aquele que deixa a família para seguir a Jesus, ele recebe aqui, ainda nessa vida, 100 vezes mais, entre pais, irmãos, filhos, enfim, Jesus nos promete esse ambiente familiar. Jesus nos dá essa possibilidade de aqui nos sentir em família. E eu quero dizer para os irmãos assim, que realmente essa foi a minha experiência. Eu lembro que eu saí de casa dos 19 para os 20 anos, fui morar em outra cidade, e aquilo que foi fundamental para que eu pudesse me adaptar naquela cidade foi a igreja, porque ali eu pude me sentir em família. No meio da igreja eu realmente consegui assim superar a falta de casa, superar a falta da igreja, da minha igreja local, dos meus irmãos, com a igreja local lá, no caso lá em Curitiba, pessoas que vieram me apoiar, que me acolheram, né? Eu tenho assim alguns daqueles que me receberam lá, logo depois receberam a Melissa quando ela se mudou para lá também, e aí mais adiante casamos. Alguns daqueles queridos irmãos da igreja se tornaram nossos amigos íntimos, alguns deles nossos padrinhos de casamento, porque nós realmente nos sentimos com eles em família e nos sentimos cuidados. Então essa é a experiência que eu tenho com a igreja, e eu sei que muitos de vocês também experimentam isso, e eu gosto sempre de dar o conselho para quem está chegando aqui, ou para quem está indo embora. Eu sempre digo para as pessoas: olha, tão logo você chegar na cidade para onde você vai, procura a igreja e faça parte de uma igreja, porque lá você vai se sentir em família. A adaptação numa cidade nova, se você tem uma igreja, é muito mais fácil. Quantos aqui vieram de outras cidades para morar em Santa Maria? Levanta a mão rapidinho aí. Nosso grupo é bem grande, né? Vocês se sentiram que a igreja facilitou essa adaptação para vocês? Sim ou não? Sim, né? Então a igreja é para ser esse ambiente familiar. Mas ok, para que a gente possa entender melhor aonde eu quero chegar a respeito de renovar e despertar esse amor pela família de Deus, então eu quero transmitir aquilo que eu ouvi. Nós vamos começar de um texto bem do início mesmo, lá em Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra ela em Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2, está aí na projeção. Mas a gente precisa entender algumas coisas, e aquilo que foi nos ensinado, foi nos transmitido naquela mensagem, como eu disse, nós entendemos como uma revelação divina, e eu quero conseguir transmitir isso para você. Leia então comigo Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2, que diz o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome Adão. No dia em que foram criados, os abençoou e chamou o seu nome Adão. Em outras versões da Bíblia diz, mais direto da tradução original diz, lhes chamou os dois pelo nome de Adão.
Eu não sei se você já tinha se deparado com esse texto, e eu já tinha visto esse texto muitas vezes, e isso havia me chamado a atenção, que Deus chamou homem e mulher de Adão. Mas eu lembro que quando eu estudei no seminário, quando eu estudei hebraico, uma das coisas que eu aprendi é que a palavra Adão, ela significa homem, no genérico, não o sexo masculino, mas homem, e dessa forma geral. Então a minha interpretação sempre foi essa. Deus criou, e até se você olhar na sua Bíblia, talvez, você tem algumas versões mais novas, vai dizer que Deus os chamou de humanidade. Só que esse conceito é muito mais moderno, é muito mais recente. O que no contexto bíblico, no contexto para aquela época, o mais indicado é realmente que Deus chamou os dois por um só nome. E se você olhar com um pouquinho mais de atenção para o texto bíblico, você vai ver que o nome de Eva só aparece depois do pecado. Depois da queda do homem, depois do pecado, então, num primeiro ato de governo do homem, sexo masculino, então ele dá um nome para Eva, né? Então, Eva só vai aparecer com o seu nome depois da queda, depois do pecado. Antes disso, Deus os cria e chama os dois por um nome, o nome de Adão. Agora, nós entendemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Leia comigo Gênesis 1:26, que diz o seguinte: então disse Deus, aqui Deus criando todas as coisas, chega a vez do homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves e assim por diante. Mas Deus diz, façamos o homem, é no plural, nós três, e aqui você já sabe, já conhece um pouquinho sobre esse conceito de trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando a sua imagem e semelhança. E quando Deus cria então a sua imagem e semelhança, Ele cria o casal. Deus criou a família. Deus criou aqueles dois como a sua imagem e semelhança. Agora, para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso, talvez esclarecer um pouquinho melhor, a gente precisa olhar para um outro texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, e esse texto ele vai revelar para nós o conceito, o entendimento que se tinha naquela época, o conceito, o entendimento de Moisés, líder do povo de Deus, o homem que foi responsável por transmitir as leis de Deus para o povo, né, e se atribui a ele a escrita dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse homem de Deus, chamado de amigo de Deus, a consciência que ele tem quando ele fala com o povo. E aí a gente precisa entender algumas coisas que vai nos esclarecer o que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite. Lá em Deuteronômio 6, versículo 4, se inicia aqui um dos textos mais importantes para a adoração de Israel. Se inicia aqui nesse texto, esse chamado do povo para adorar a Deus, né? E o versículo 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Agora, onde é que está a revelação aqui, onde é que está o entendimento que eu falei a respeito dessa revelação de que o homem, a imagem e semelhança de Deus, é o casal, e não o indivíduo, não a pessoa. A gente precisa entender um pouquinho as palavras que foram usadas nesse texto. Moisés, ele diz, o Senhor, o nosso Deus. Essa palavra Deus, existem muitas palavras no hebraico para falar a respeito de Deus, e essa palavra que é usada nesse texto é uma palavra, a palavra Elohim. Você deve ter escutado já em algumas outras mensagens e até músicas, mas essa palavra é uma palavra plural. Literalmente, se você for traduzir essa palavra, ela significa deuses. É uma palavra plural. Então Moisés está dizendo, o Senhor, o nosso Deus, esse Deus que é plural, Ele é o único Senhor. Consciência de Moisés de que Deus é Pai, é Filho, é a promessa, é o Espírito Santo. Deus não é um só. Ele é único, mas são 3 em um. Conceito de trindade que nem sempre é tão fácil entender assim. Agora, se nós continuarmos analisando as palavras desse texto, ele diz que Deus, no plural, é o único, é um só, é o único Senhor. Qual que é a explicação para isso? Qual que é a ideia no texto aqui?
A palavra hebraica para único aqui nesse texto, no hebraico existem duas palavras para dizer duas palavras para falar único. Uma delas é uma palavra que representa algo que é uma peça única. Por exemplo, se você vai comprar uma caneta, aquela caneta é uma peça única. Um copo d'água, uma Bíblia é uma peça única. E aí eles têm uma palavra para dizer e a palavra é Yahid. Eles dizem então, é isso aqui, é uma unidade só. Agora eles têm outra palavra para dizer que é a palavra Ehad, e essa palavra significa um conjunto único. E aí a forma de nós entendermos isso de forma mais clara é lembrarmos de um cacho de uvas. Foi assim a explicação que nós recebemos e ficou tão claro, ficou tão mais fácil entender a Trindade para mim, depois de ouvir isso. Você tem um cacho de uvas e aquele cacho de uvas, ele é um conjunto único. Ele é um conjunto único, ele só é reconhecível daquela maneira e ele é distinto. Se você pegar as uvas, por exemplo, nos nossos cultos de ceia, nós às vezes ornamentamos aqui as mesas aqui na frente e colocamos ali diversas uvas. Mas as uvas normalmente, você tem talvez alguns cachos ornamentando mesmo, mas normalmente nós temos num prato aqui na frente as uvas soltas. Se você vem aqui, você pega 5, 6, 10 uvas que estão soltas naquele prato, você não diz que levou um cacho de uvas. Você diz, eu peguei um punhado de uvas, eu peguei algumas uvas. Se você pega o talo vazio para jogar no lixo, você não diz que está jogando fora um cacho de uvas, está jogando o talo fora. O cacho de uvas é o talo junto com as uvas. Essa palavra único significa isso, um conjunto único. Então Moisés vai dizer, o Senhor, o nosso Deus, plural, Ele é o único Senhor. E por isso então, o que nós podemos entender, e onde é que está a revelação para mim aqui? É que Deus, já que Ele é uma comunidade, resolveu criar a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Homem e mulher os fez e os chamou de Adão. Os criou a sua imagem e semelhança. O Senhor, Ele é um conjunto, Ele é uma comunhão, decidiu criar a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Homem e mulher os fez e os chamou pelo nome de Adão. Deus então, Ele é uma família. Decidiu criar a sua imagem e semelhança, criou outra família. Agora, querido, eu quero fazer uma pausa antes de continuar, para que diante dessa revelação você reflita um pouco sobre primeiro, a tua própria família. A tua família é a expressão de um Deus plural que é único. A tua família, deve ser a expressão da imagem e semelhança de Deus. E aí, querido, nós precisamos entender e valorizar as nossas próprias famílias. Você, marido, precisa aprender, eu sei que eu estou desviando do assunto, estou abrindo parênteses aqui, mas você, marido, você, homem, precisa aprender a valorizar a tua família, porque a tua família representa a imagem e semelhança de Deus. Você, esposa, você, mulher, precisa aprender a valorizar a sua família, porque a sua família representa a imagem e semelhança de Deus. Você, jovem, você, filho, você, na sua família, representa a imagem e semelhança de Deus. Aí você me pergunta, e eu que não tenho família? E eu que sou divorciado, e eu que sou viúvo, como é que eu fico? Você nasceu em uma família, você é a imagem e semelhança de Deus. E você nasceu para a família, você é a imagem e semelhança de Deus. Mas quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Ele cria uma família. Tanto que Gênesis, outro texto que eu gostaria que você lesse comigo, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Essa palavra, uma só carne, é a mesma palavra usada antes para dizer que o Senhor é o único Deus. Se tornará com sua esposa um conjunto único, distinto e só reconhecível como tal. Os dois, como família, representam a imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus fez. Agora, queridos, aprendemos desde crianças, se você frequentou a escola bíblica, assim como eu, você provavelmente ouviu que ser a imagem e semelhança de Deus é porque nós somos seres racionais. E isso nos difere
de toda a criação. Nós somos seres moralmente responsáveis. Nós somos seres que têm consciência de si mesmo e do outro. Foi isso que nós aprendemos. Agora, os anjos também são seres de consciência, seres racionais. Os anjos também têm consciência de si e do outro. Os anjos também são moralmente responsáveis, porque eles também são passíveis de julgamento. Você vê a palavra de Deus. Só que os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que nos difere dos anjos? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque só nós podemos formar um conjunto único, a nossa própria família. Mas, meu querido, o que nós entendemos então, para falar agora sobre igreja, é que a palavra de Deus toda, ela vai apontar para Jesus Cristo. O Antigo Testamento todo, ele aponta para a promessa da vinda do Filho, aquele que veio para fazer o quê? Resgatar a família homem, porque a família homem se perdeu. E aliás, quando Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, naquele momento então passa a existir duas famílias, a família Deus e a família homem. É ali que se inicia então, acontece algo extraordinário, que agora existem duas famílias, mas a família homem se perde, por causa do pecado. Se você olhar para Gênesis, você vai ver isso, você vai entender isso, você vai ver os efeitos do pecado, você vai ver que a família homem se perde. E aí Deus, então, na sua comunidade, resolve enviar o Filho, um membro da família Deus, representando toda a família, num consentimento de toda a família, vem para restaurar e buscar a família homem que estava perdida. Foi isso que ele veio fazer. Jesus veio para resgatar pessoas, para trazê-las de volta à família de Deus. Você consegue entender e consegue perceber a ligação que há agora? Nós nos perdemos, a humanidade se perdeu com o pecado, e Jesus vem então para restaurar essa imagem de família. Quer ver isso na palavra de Deus? Abre a tua Bíblia lá em João capítulo 17, porque aí você vai entender com esse texto que a igreja ela é chamada para recuperar a imagem e semelhança de Deus. É para isso que nós somos chamados. Lá em João capítulo 17, versículos 22 e 23, é uma oração de Jesus, e aí Jesus diz o seguinte nessa oração, falando com o Pai: dei-lhes a glória que me deste, dizendo para o Pai, né? Pai, eu dei a eles a glória que me deste, para que eles sejam o quê? Sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, e eles sejam levados à plena unidade, ou aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. As pessoas vão saber que Jesus foi enviado por Deus quando nós vivermos em unidade, quando nós formos aperfeiçoados nessa unidade. Então o mundo vai saber que Jesus foi enviado por Deus quando nós somos um, e os amaste como igualmente me amaste. O mundo vai conhecer o amor de Deus à medida que nós formos um. Vamos aquilo que nós cantamos, temos que ser um como o Pai em Cristo é. Queridos, é para isso que nós estamos aqui. A igreja, então, ela representa a imagem e semelhança de Deus. Ela representa a possibilidade de você ser um, de você não ser isolado, de você não ser um indivíduo só, não ser sozinho, não ser alguém que pensa só em si ou que vive só para si, que é um fim em si mesmo. A igreja ela veio para acabar com isso. Jesus então orou ao Pai e disse: eu sou neles e tu em mim. Essa é a ideia de que nós somos um e somos aperfeiçoados nessa unidade. Igreja é isso. Igreja é o lugar onde nós somos um. Então Deus, nessa noite, o que nós queremos pedir é que nós sejamos um, assim como Cristo orou. Essa é a minha oração, é isso que eu quero para você. Agora, você precisa entender isso e se entregar a essa verdade. E esse é o meu convite para você. Talvez você esteja frequentando a igreja conosco já há algum tempo, talvez você seja membro da igreja, mas eu quero que você entenda que ser membro da igreja do Senhor Jesus Cristo é ser membro do corpo de Cristo. Muito mais do que pertencer à primeira igreja batista Santa Maria, você é membro do corpo de Cristo.
Você pertence a essa família, e se você pertence a essa família, é muito mais do que pertencer a um grupo, é muito mais do que pertencer a um movimento ou seguir um líder. Você faz parte uns dos outros. Ser igreja é isso. Você faz parte uns dos outros. Então, querido, a igreja não é para que você aqui venha para ser servido. A igreja não é um lugar para que você venha para, mesmo até para se alimentar. É para que você caminhe uns com os outros e seja um junto comigo. Porque nós somos um, então quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Porque nós somos um, quando um membro do corpo se alegra, todos se alegram. Porque nós somos um, quando um membro do corpo peca, todo o corpo peca. Dá para entender isso? Dá para entender o que é a igreja? Dá para entender o que é essa união, o que é essa família? É isso mesmo, nós somos família. Família, a imagem e semelhança de Deus. Agora, querido, dito tudo isso, entendendo que nós, à medida que somos um corpo, à medida que somos um só, somos a imagem e semelhança de Deus, à medida que entendemos que igreja é ser parte um do outro, igreja é muito mais importante ou muito mais profundo do que simplesmente um grupo que se reúne para cantar algumas músicas, ouvir uma mensagem, ir embora para casa se sentindo alimentado. Qual vai ser a tua atitude diante disso? Será que você precisa revisar a tua vida e entender que você precisa amar mais essa igreja? Será que você precisa revisar a sua vida e entender que você precisa amar mais o corpo de Cristo? E fazer mais pelo corpo de Cristo? Eu fico pensando como alguém que se sente parte ou diz que faz parte de uma igreja pode não se importar com os membros dessa família, os membros desse corpo. Como pode alguém que é parte da família de Deus querer viver para si, querer viver no egoísmo? Como pode alguém que faz parte da família de Deus não ter ou não querer ter essa noção de comunidade, de que somos um, de que somos responsáveis uns pelos outros? Querido, eu quero te chamar nessa noite a você renovar, a você restaurar, ou talvez para você despertar, iniciar esse amor pela família de Deus. Amor por esse lugar onde você vai ser um comigo, onde aqui juntos, servindo a Deus, as tuas dores são as minhas dores, os teus problemas são os meus problemas, as tuas dificuldades são minhas dificuldades, as tuas alegrias são minhas alegrias, as tuas necessidades são minhas. O apóstolo Paulo mesmo escreve e diz: olha, considerem mais, como mais importante os outros do que vocês mesmos, considerem, deem mais atenção às causas dos outros do que à sua própria, para nós vivermos em comunidade. Então, querido, eu quero te fazer hoje um convite para você reavaliar, repensar, para que Deus desperte ou renove dentro do teu coração o amor pela família dele. Pensa um pouquinho comigo. Você talvez seja membro dessa igreja, mas você talvez não esteja servindo em nenhum ministério, talvez você não esteja servindo as pessoas, auxiliando as pessoas, talvez você nem ame esse lugar, talvez você venha à igreja, venha e participe desse grupo, porque você aprendeu que você precisa de uma igreja, mas você nem amor tem no coração direito pelas pessoas que estão aqui. Será que é preciso Deus renovar isso? Hoje você quer ser diferente, você quer mudar isso? Talvez você esteja vivendo a vida só para si, pensando nas suas próprias coisas, e hoje está entendendo que você precisa se dedicar mais à causa dos outros, porque somos um só corpo, porque somos a imagem e semelhança de Deus, porque estamos unidos, e hoje você está dizendo assim: eu quero cuidar de pessoas, eu preciso cuidar de pessoas. Não é isso que nós estamos propondo? Quem estava no domingo de ceia, nós apresentamos o projeto da igreja, onde 1 mais 2 é mais do que 3. Nós queremos cuidar uns dos outros. Talvez hoje você esteja percebendo que você vem à igreja, você frequenta a igreja, você faz tudo o que precisa fazer, você canta, você louva, mas você não se envolve com pessoas, você não cuida pessoas que talvez estejam precisando simplesmente de alguém que as ouça, de alguém que lhes dê a direção, de alguém que ensine o caminho da fé. Talvez você não esteja nem prestando atenção. Talvez você venha, sente aqui, veja os visitantes ficarem em pé, e quando termina o culto, eles naturalmente se levantam e vão embora, você não fala com nenhum deles. E hoje você está entendendo a importância de ser diferente. Você quer mudar a tua forma de agir, quer mudar a tua forma de pensar, a tua forma de ver as coisas? Peça para Deus para que Ele renove isso no teu coração, para que Ele desperte isso, se o caso é iniciar esse processo. Agora, talvez você esteja vindo à nossa igreja já há algum tempo, frequentando conosco, e você ainda não é membro, você ainda não é batizado, você ainda talvez não se sinta parte,
mas hoje você entendeu a importância de fazer parte desse grupo que é uma família. Nós aqui, enquanto igreja local, enquanto Primeira Igreja Batista, somos uma parte dessa família universal do reino de Deus. Eu sou um com os meus irmãos que estão em outros países, eu sou um com os meus irmãos de outra denominação aqui na mesma cidade, porque somos membros de um mesmo corpo. E talvez você está dizendo, olha, eu vivi minha vida inteira sozinho, vivi minha vida inteira sem ter nenhum lugar pelo qual eu pudesse fazer parte. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa família que se chama família de Deus. Então, querido, eu queria nessa noite que você refletisse um pouco, que você tomasse uma posição depois de refletir. O que é que Deus precisa despertar no teu coração? O que é que Deus precisa renovar para que você ame mais essa família, que é a família de Deus? O que é que Deus precisa fazer no seu coração? Eu queria que você fechasse seus olhos, que você pensasse na sua vida e fizesse isso diante de Deus. Deus, o que é que precisa ser renovado dentro de mim? O que é que precisa ser despertado dentro de mim? Deus, eu amo realmente a tua família. Deus, eu me sinto parte da tua família. Querido, se você não se sente parte da família de Deus, porque você ainda não se encontrou com Jesus, é a hora de você tomar uma decisão. Feche seus olhos um pouquinho, já já nós vamos cantar a música que diz exatamente isso. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é, mas para você ser um, você precisa dar esse passo de dizer, eu quero ser um, eu quero fazer parte dessa família, eu quero cumprir com a minha responsabilidade com a minha família. Isso é família. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que agir mais, eu tenho que amar mais. Feche seus olhos, fala com Deus e peça para Ele falar o teu coração, te dar a direção e dizer o que você precisa, que atitude você precisa tomar para fazer isso. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós entendemos que vivemos como parte de um corpo, onde estamos todos ligados, onde todos somos um só. E nesse corpo, como diz a tua palavra, o cabeça é Cristo. Nós somos e formamos o corpo de Cristo. Pai, nos ensina então a amar o corpo de Cristo, a amar as pessoas. Deus, para amar a tua igreja, eu preciso amar pessoas. Então, Pai, nos ensina a ter atitudes de amor, a tomar decisões práticas que gerem atitude, para que possamos amar mais as pessoas, para que possamos fazer mais pelas pessoas, para que possamos cuidar das pessoas. Deus querido, nos ajuda como igreja a fornecer as estratégias para que isso aconteça, de forma como já temos feito, Pai. Obrigado pela tua revelação nesse sentido. Mas, Pai, fala a cada coração agora, dando a direção certa, para que possam buscar pessoas e amar pessoas, porque tu ama pessoas. Deus, aqueles que não se sentem parte dessa família celestial e hoje querem expressar a ti esse desejo de que querem pertencer a essa família, a família de Deus, querem dizer nessa noite que precisam de Jesus. Deus, fala o coração deles também e ajuda eles a tomar essa decisão. Pai, eu oro por isso, em nome de Jesus. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Há alguém aqui nessa noite que sente a necessidade de fazer parte da família de Deus? Ou seja, você sente que você ainda não entrou nessa família, parece que falta alguma coisa. Você sente que você conhece a igreja, você percebe a igreja, mas parece que você está fora. Eu queria contar para você rapidamente só a experiência que nós temos em casa com meu pai. Meu pai foi o último a se converter da nossa família, e nós tínhamos na porta de casa uma espécie de um adesivo, né, com uma casa desenhada, e ali tinha um texto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando meu pai se converteu, muitos anos depois, ele foi dizer que todas as vezes que ele via na porta da nossa casa aquela frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ele via aquela casa desenhada, ele dizia para si mesmo: eu não estou dentro daquela casa, eu ainda não entrei. E anos depois ele tomou essa decisão. Querido, eu quero te convidar para entrar na família de Deus. Talvez você sinta que você ainda não foi recebido nessa família celestial. Você sente que você ainda não é filho de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que o único caminho para Deus é em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se hoje você quer entregar a tua vida nas mãos de Deus, entendendo que Jesus é esse caminho para que você faça parte da família de Deus, se você antes conversou com Deus e fez essa oração, eu só queria que você levantasse sua mão.
Existe alguém aqui hoje que está dizendo assim, eu quero fazer parte da família de Deus, eu sinto que eu não fazia e hoje eu quero. Só levanta a sua mão assim, para eu saber. Amém, amém, graças a Deus, amém. Deus abençoe você, amém. Deus abençoe, amém, querido. Amém. Esse gesto, querida, Deus te abençoe. Esse gesto de dizer, Deus, eu quero fazer parte da tua família. Isso tira você, a palavra diz o seguinte, que você é transportado das trevas para a luz. Você estava distante da família de Deus e agora você está na luz, que é a família de Deus. Entenda que agora você faz parte de uma família e nós somos membros uns dos outros. Então as tuas dores são minhas dores. Entenda isso. Nós queremos aqui como igreja ser família para você. Nós vamos cantar essa música. Eu quero pedir para vocês todos ficarem em pé. E aquelas pessoas que levantaram as suas mãos, eu gostaria de orar com você. Gostaria que outros membros da família de Deus orassem com você. E para que a gente consiga chegar em você de uma forma mais prática, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Porque aqui nós conseguimos ter acesso a você mais fácil. Nós podemos te dar um abraço, podemos te dizer um Deus te abençoe. Então sai do teu lugar, vem até aqui. À medida que você vem, pessoas vão chegar perto de você e vão te dizer, olha, nós somos irmãos, somos membros de um mesmo corpo. Queremos cuidar uns dos outros. Então se você tomou hoje essa decisão de dizer assim, pai, Deus, eu quero fazer parte dessa família, vem até aqui. E aí outros membros dessa família, por favor, outros membros venham e abraçem essas pessoas, chega junto com eles, porque eles são membros da família de Deus a partir dessa decisão, a partir dessa consciência. Amém. Vai, você chegando aí, vai, bota a mão no ombro, vai orando com essas pessoas, vai dizendo, desejando a paz de Deus aí, conversa com eles enquanto nós ouvimos essa música. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Eu quero fazer um convite para você que ficou aí.
razão hoje. Quem sabe Deus está colocando no teu coração, te dando a possibilidade, a oportunidade de cuidar de pessoas, de amar pessoas. E que privilégio é poder começar isso com pessoas novas na fé. Tem aqui jovens, tem mulheres, tem homens. Sai do teu lugar antes de ir embora, vem aqui, olha para alguém, escolhe alguém e diz: olha, eu vou cuidar de você. Pega o telefone, diz: olha, eu vou te ligar essa semana. A gente se adiciona no Face, a gente se acha no WhatsApp, enfim, o que for. Diz: olha, eu quero ter mais contato com você e vamos começar uma amizade para que eu possa te cuidar, para que eu possa te ajudar, porque nós somos família, somos um. Sai do teu lugar então antes de ir embora, vem aqui, procura alguém. Que bom vai ser se 2, 3, 4, 5 pessoas fizerem isso com cada um deles. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Temos que ser Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser